Você já reparou como é que toda comparação é relativa? De modo geral, a gente sempre compara em relação a alguém ou alguma coisa. Se a pessoa é rica ou se é pobre, depende comparado com quem. Se a pessoa é feia ou se a pessoa é bonita, depende com quem se está comparando. Se a pessoa é alta, depende. Se é baixa, depende. Gordo, magro, toda comparação a gente precisa de algum parâmetro para comparar ou para se comparar. E se a gente não tomar cuidado, as pessoas carregam a gente para dentro de certas comparações que a gente nem estava fazendo. E alguém pergunta, você já viu isso? Olha, você reparou aquilo? E a gente não estava nem pensando e a gente está aí, pronto, estamos comparando e comparando com algo ou com alguém. João Batista passou por uma situação assim que foi muito interessante. Os próprios discípulos dele compararam ele com Jesus. E nessa comparação colocaram ele à prova, testaram ele, ainda que não fosse intenção deles, e ele foi colocado em teste para saber como que ele iria reagir diante dessa comparação. Está lá em João no capítulo 3 e diz assim: Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Olha, é muito legal a gente ver a reação de João, porque os próprios discípulos dele falaram assim: olha, Jesus, aquele que você deu testemunho a respeito, ele está lá do outro lado do Jordão, está batizando mais gente do que você. João era o Batista, João era aquele que batizava, e agora tinha um batizando mais do que ele. E João é muito sábio ao dizer: olha, eu sou amigo do noivo. Ele se compara, ele se coloca dentro de uma festa de casamento e diz assim: olha, o amigo do noivo se alegra em ver a felicidade do noivo. O amigo do noivo não é o personagem principal, o noivo é o personagem principal junto com a noiva. E aqui ele usa uma comparação que a palavra de Deus faz, que o noivo é como se fosse o próprio Deus e a noiva, o povo dele, ele recebendo o povo dele como noivo. E aí ele coloca Jesus nesse papel. Jesus é o noivo, eu sou só um amigo do noivo. Eu quero que a festa esteja toda com os holofotes apontados para o noivo e a noiva. Eu não sou aquele que recebe os holofotes. Essa consciência do papel que João tinha nesse palco que Deus estava montando da chegada do reino através de Jesus é fantástica. Porque ele sabia que ele não tinha um papel principal. Ele tinha o seu lugar, ele tinha o seu valor, ele era aquele que preparava o caminho para o noivo, para Jesus, mas uma vez que Jesus entrou em cena, ele diz assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Os padrinhos, eles têm o seu papel no casamento, mas importa que depois todos olhem para o noivo. Muitas vezes a gente, ao ver outras pessoas, e a gente se vê comparando com outras pessoas, com outras situações, com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente esquece. Ao olhar o que o outro é, ao olhar o que o outro tem, a gente esquece daquilo que a gente tem, daquilo que a gente é. E que Deus nos deu. Deus nos colocou nesse cenário que é o mundo para a gente poder florescer através dele, com dons, com talentos. Mas se a gente fica olhando o dom e o talento do outro, se a gente fica olhando a altura, a belezura, o carro, a voz, a capacidade de liderar, o carisma, e por aí vai, tantas qualidades que a gente considera hoje que são importantes na nossa sociedade, a gente não percebe muitas vezes aquilo que Deus nos deu. E se Ele nos deu, Ele tem um plano para nós. Se Deus nos deu certos talentos e dons, Ele tem planos de usar esses talentos e dons para abençoar outras pessoas. Mas se a gente senta
na festa do casamento, emburra e fala assim, eu queria estar, era lá no altar, com todo mundo olhando para mim, pronto, a gente perdeu aquilo que a gente tem de melhor e que Deus nos deu, que é um lugar nessa grande festa. Então, não fique preocupado com aquilo que os outros têm e os outros são. Peça a Deus, Deus, abra os meus olhos para eu perceber o meu lugar, aquilo que o Senhor colocou para mim nesse cenário todo. E assim eu quero florescer e assim você vai florescer. Coloque os seus olhos no Senhor. Eu tenho certeza que Jesus tem algo muito superior do que você imagina para a sua vida hoje. Que Jesus te abençoe.